Boa noite com Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Verso 22 de São Marcos, capítulo 11. Verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos fechar nossos olhos. Às vezes eu me ponho a perguntar se Deus nos desse uma oportunidade de começarmos tudo de novo. Começarmos tudo de novo. Isso quer dizer zerar todas as vidas. Daqui para trás não se conta nada, somente daqui para frente. O que será que aconteceria realmente? O que poderia acontecer? Agora, na verdade, cada ceia que você toma é uma oportunidade desta. Deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto rodeia e começar de novo. Todas as ceias que nós tomamos. Mas não somente isso. Cada culto doméstico. Cada vez que você se aproxima de Deus, em oração, onde quer que seja, é, sem dúvida alguma, uma oportunidade para começar tudo de novo. Lá no ventre da baleia, Jonas teve essa oportunidade. Aproximação especial de Deus. Porque Deus tinha, de fato, um propósito com ele, determinado desde antes da fundação do mundo. Era do interesse particular de Deus que Jonas fosse a Nínive. Portanto, qualquer coisa que ele fez, indo até o extremo de ser precipitado no mar por causa de sua negligência e parar no ventre, na barriga de uma baleia, de um grande peixe. Mas mesmo assim ele não pôde morrer. E quando ele saiu todo sujo de baba, de fezes de peixe, de detritos, ele saiu para uma nova
oportunidade. Esteve lá no profundo do Seol, do inferno, mas teve uma oportunidade. E aquela oportunidade, ela era programada por Deus, não tinha como fugir dela. Assim acontece com todos os filhos de Deus. Eu gostaria que nós tivéssemos bastante tempo, que o tempo não cansasse, não tivesse que ser obedecido, para estudarmos juntos alguma coisa sobre a dupla vida do cristão. O que seria as duas fases do cristianismo ou as duas fases do cristão. Mas eu quero destacar, como texto, determinados, dois pontos específicos. Se estivéssemos certos de Deus, estar naquilo, não agiríamos de forma indecente. Vocês que gostam de anotar, se estivéssemos certos de Deus estar naquilo, quer dizer, naquela coisa, naquele passo, né? Não agiríamos de forma indecente. Depois vem outro. Quando você está fazendo aquilo que Deus mandou, você não se perturba. Você tem paz. Quando você está fazendo aquilo que Deus mandou, você não se perturba, você tem paz. Agora, isso não quer dizer absolutamente que um cristão não se perturba, não tem o sistema nervoso abalado. Mas você pode entender perfeitamente o que seja a segurança da alma. Porque Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Isso quer dizer, a minha paz é interior. Mesmo com a carne tremendo, sacudindo, a sua alma está segura. A gente ouve um hino como esse. Se pudesse hoje estar lá, seria tão bom, ao invés de aparecer aqui, ter chegado lá. Seria milhões de vezes melhor. Porque nós somos elementos do tempo. E o tempo desgasta. O tempo cansa. O tempo esgota. Nós somos elementos do tempo. Não se esqueçam disto. Há filhas que se esquecem facilmente que suas mães são elementos do tempo. E que elas estão desgastadas, cansadas, e que vão partir. A mesma coisa o pai. A esposa às vezes esquece que seu marido é um elemento do tempo. O marido esquece que a esposa é um elemento do tempo, que se esgota, que cansa e que está passando. Nós vamos aqui para, veja, só na mensagem,
Nós estamos indo para 23 anos. Uma menina que nasceu em 71 hoje, está com 23, né? Completando 23. É uma senhora, às vezes mãe de família já. Rapaz, às vezes já é um pai de família. Já é uma idade de responsabilidade, de maturidade. E nós estamos aqui. Mas a verdade é que eu sou um elemento do tempo. Eu estou passando. O irmão Brana, com 56, ele já tinha passado. Ele se foi. A sua mãe está passando. A sua mulher está passando. Seu marido está passando. Você está passando. Como elemento do tempo. Por isso que a fé deve ser plenamente baseada no perdão. Com razão, o profeta disse que a fé perfeita é baseada no perdão. O ano do jubileu fala dessa aspiração nossa. E que você que tinha ficado escravo de algum senhor, de alguma senhora, porque às vezes você se torna senhor de alguém, se torna senhora de alguém. Mas quando tocava a trombeta do jubileu, todos os escravos, por lei de Deus, por ordem do Senhor, tinham plena liberdade de ir embora. E começarem as suas vidas de novo, sem darem satisfação aos seus senhores, às suas senhoras. Vocês entendem perfeitamente. Mas aquele que não quisesse, e voluntariamente não quisesse continuar na casa do seu senhor, teria que ser por livre e espontânea vontade. Ele dizer para o sacerdote: não, eu quero continuar com o meu senhor, com a minha senhora. Então o sacerdote furava a sua orelha com a sua vela. Desde então ele não podia nunca mais sair. Quantas vezes tocasse a trombeta, ele não podia mais sair. Porque voluntariamente ele quis ficar preso. E o seu senhor e sua senhora se sentiam à vontade, amparados pela lei de Deus. Porque aquilo foi espontâneo, foi voluntário. Naturalmente, até aumentava o aconchego entre si, a consideração entre si, quem sabe. Significava que a atmosfera entre escravos e senhores era boa. Então continue lá. Mas aqueles que estavam ansiosos, angustiando, desejando sair, bastava esperar um pouco, que de fato sairiam. E nós estamos desejando sair dessa dimensão. Na verdade, nós estamos desejando. Então, por que o irmão Branham diz a fé perfeita é baseada no perdão? Jesus também disse isso. Jesus falou da fé perfeita
A fé que remove montanhas, no que acabamos de ler. Mas ele disse: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui na mensagem Véu Adentro, em alguns parágrafos que citaremos, podemos até adiantar, parágrafo 71, o 74, 79, 80, 108, 130, 132. Mensagem Véu Adentro, a corrigida, não é? Na antiga é um parágrafo a mais. Nós vemos a característica deste cristão que perdoa e que goza do perdão. Eu disse, a fé cristã é baseada totalmente no descanso. Agora ele já está falando em outro termo. Porque não há ninguém que possa dormir descansado. A fé cristã é baseada totalmente no descanso. Isto é correto. Um cristão não é jogado de cá para lá, levado pelos seus sentimentos. Um cristão não corre de um lado para o outro. Um cristão não se exaspera, não se encoleriza, não se preocupa com as coisas. Irmão Branham, quer dizer que um cristão é um irresponsável? Não sei. Eu sei que ele não se preocupa com as coisas. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, mostra que o irmão Branham não estava nem muito preocupado com o que estava acontecendo com o governo, com as notícias, com o carro novo que lançou. Quanta gente fica impressionado, né? A gente mesmo fica admirando. Ele era um místico. Vocês estão lá importando com o carro novo que lançaram, o quê? Estou importando com isso. Eu não estou incomodando se minha casa afunda, se flutua. Expressão dele. Então esse pai de família que desordenado pega isso aqui e diz: olha, eu não estou incomodando com nada. O irmão Branham disse aqui que um cristão não incomoda com nada. Pode faltar arroz, feijão, remédio, calçado. Não, ninguém vai tomar a mensagem por esse lado, não é? Não é assim. Um cristão descansa. Está tudo terminado para o crente no Calvário. Isto é certo. Enfermidades podem vir e decepções. Mas os cristãos estão em repouso, sabendo disto, que Deus é capaz de guardar aquilo que Ele tem realizado. Sabendo que não importa qual seja a coisa, ou como isto pareça ser, não há nem mesmo enfermidade chamada morte, não há nem mesmo fome ou nada que nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em descanso. Não importa se as ondas estão levantadas. Deixa o velho barco se mover para onde quiser. A âncora
está segura. Eu passei por um porto certa vez e vi que estávamos voando em um avião. Voávamos a pouca altura e ali havia um enorme barco velho e as velas estavam abaixadas, você sabe. E que tempestade no mar! Puxa, ele estava sendo arremessado de um lado para o outro. E eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas ondas que entravam e outras passavam por baixo e tudo mais. E eu disse: gostaria de saber por que se mantém ali, por que não afunda? E um companheiro que estava sentado disse: tem uma âncora marítima em si. Portanto, ele disse: o barco não pode afundar. Ele disse: ele pode passar através das ondas, mas ele não pode afundar, porque está ancorado. Eu disse: oh, louvado seja Deus, nós temos uma âncora, nós temos um piloto. Algumas ondas nós atravessamos por cima e outras nós atravessamos por baixo. Isso quer dizer, uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, desmoralizado, por baixo das ondas. Mas não importa se a âncora segura, não é o barco que segura, é a âncora que segura. Não é o que eu sou, não o que eu serei, ou o que eu fui, é o que Ele é, agora, e o que Ele fez por nós, eu e você. Não é o que eu posso fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não está ancorada naquilo que será minhas próximas reuniões, o que será de minha vida, do meu nome. Minha fé não descansa em quaisquer habilidades que eu tenha, sobre qual tipo de fim eu terei, qual tipo de morte eu enfrentarei, ou sobre qual igreja eu devo me unir, com quais pessoas devo me associar. Minha fé está ancorada e repousa totalmente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Deus o justificou, ressuscitando-os dos mortos, quando disse: eis que é meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus o levantou dos mortos por nossa justificação. Não é de admirar que o poeta disse: vivendo, Ele me amou, morrendo, Ele me salvou, sepultado, Ele levou meus pecados para longe, ressuscitando, Ele justificou livremente para sempre. Algum dia Ele virá, ó dia glorioso. Saltando para o 79. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes. Eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, mas duas fases disto. E uma delas é uma concepção intelectual ou mental. É um cristianismo na mente, e que a pessoa fica super religiosa de cabeça. Então, é uma concepção mental do que Deus disse em sua palavra e de Jesus Cristo, através do caminho do conhecimento. E esse outro,
É uma experiência experimental que Deus tem dado ao homem em seu coração. Essa é diferente. O intelectual é sempre faminto. Ele nunca está saciado. Ele está sempre faminto. Ele é curioso. Ele está deleitando em Deus, porém sua festa não resistirá. Ele está sempre buscando uma festa. É o tipo do cristianismo que existe hoje no mundo. E outra mensagem diz: são chás de panelas, os nossos aniversários viraram bagunça. Viraram festa mundana. Aniversário de 15 anos, de 10 anos. Às vezes não tem nada de espiritual naquilo, só carnal. Então são os cristãos de festas. Festas mesmo de culto. O culto para ele é uma festa, tem que ser uma festa. Sendo festa está bom. Mas aqui está, o outro parece ter vitória todo o tempo. Não há nada que lhes incomode. Eles estão simplesmente tão sólidos, ancorados, o quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda de modo algum. Se você soubesse que realmente que Jesus Cristo está com você, você não temeria demônio algum dessa terra. Tendo convicção que Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o construtor do universo, o criador de todas as coisas, do vento, das tempestades, de tudo, das águas, está com você? Por que ele repreendeu os discípulos? Ele repreendeu justamente por causa disto. Porque ele estava com eles ali, podendo ser apalpado, podendo ser visto com os olhos da carne. E eles se apavoraram. Mas por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre eles. Eles não tinham passado pelo Pentecostes. A coisa ainda não havia descido aos seus corações. Depois que aquilo desceu aos seus corações, a tempestade veio sobre todos eles. O Pedro deu a sua própria vida. Ele perdeu o medo. Mas eles parecem ter algo a seu respeito. Esse cristianismo de dentro do coração. Parecem ter algo a seu respeito, pois as pessoas que são cristãs e tentam viver para Deus admiram aquele tipo de cristão. Admira aquela irmã, admira aquele irmão. Gente, está tão custoso pregar, às vezes. Você sabe que chega a fase que um irmão, uma irmã, uma família entra num clima dentro da igreja, como eu recebi um telefonema mesmo semana passada. E tudo parece contribuir para tirar aquela pessoa da igreja. E o pastor vai tentar dar uma palavra para ajudar, pensando que vai ajudar, e pronto, aí que piora. Vai ajudar uma moça, faz é piorar. A falta de caridade também ao redor é muita, não é? Mais vale um namorado, uma namorada do que uma alma. É custoso, meu Deus.
É difícil. E você vai tentar ajudar, pensando, agora eu vou ajudar dessa forma. Vamos ver se ajuda. Mas é piorar. É um brio assim que não é de Deus. É que esse brio que a pessoa sai com histerismo, chorando, não é de Deus. Aquilo é do diabo, gente. Não está vendo que é do diabo? Então nós não podemos ser uma família nunca. Mas eles parecem ter algo a seu respeito, pois as pessoas que são cristãs e tentam viver para Deus admiram aquele tipo de cristão. E eu sempre quis saber, Senhor, o que é isto que essas pessoas têm, que as outras almejam tanto, e mesmo assim parecem falhar em obter, nunca conseguem. Aqui vamos para o 108, por causa do tempo, o tempo já acabou. 108. Você já se encontrou com alguém que já esteve ali, falando do véu adentro, do maná, que não desvanece? Falando da palavra viva. Você já se encontrou com alguém que já esteve ali, e que já provou, e que está vivendo deste maná? Você pode encontrá-lo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, dia nublado, dia claro, dia obscuro, com as coisas dando certo ou não, com decepções. Ele é sempre dócil, sempre cheio de amor, nunca falando ou fazendo coisa alguma errada, mas sempre ancorado, sóbrio, descansado. Sabe que o tempo passa, as coisas passam, ele vive sob a glória de Deus, ele nunca está com fome, ele nunca está decepcionado à margem do caminho, ele não necessita de ir à igreja para reabastecer-se, ele sempre está cheio de Deus. As pessoas vão à igreja e elas estreitam sua mão na igreja e sorriem, te chamam de irmão. Fora da igreja fazem algum pequeno negócio que não é bem correto para seu ganho pessoal, compra e não paga. Eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo, mas sei que elas existem por aí. Há coisas que as pessoas fariam e ficariam diferentes. Você só tem sua amizade enquanto não faz um negócio com ela. Fez um negócio, emprestou o dinheiro, perde o amigo o dinheiro. Uma coisinha pequena traria de volta aquele velho temperamento outra vez. A coisa sobe. Aquele egoísmo que escraviza o espírito, abrindo um ouvido para ouvir mexericos, conversinhas. Agora tem um velho aí que vai casar por aí. Blam, 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 blam. É o blam, blam, blam do Natal. E tem as mensageirinhas aí. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Mas pode deixar, o Natal passa. Passa. Daí a pouco você não vê mais aqueles bonecos lá no Flamboyant. Mexericos, fazendo algo daquele tipo. Aquela pessoa nunca entrou nessa panela, desse vaso dourado, desse maná que não desvanece. Agora ele vem e disse, eu não estou dizendo que essas pessoas estejam aqui no tabernáculo,
mas elas existem. Eles estão fora, estão, na verdade, comendo o mesmo tipo de maná, que foi trazido para o arraial. E é ali, no arraial, no campo, é onde o povo obtinha o maná. Eu não posso continuar assim. Eu tenho que me sujeitar o tempo, porque nós somos elementos do tempo. Agora vem o 130, né? 130. Eu não sei pregar de outra forma. Que parece que sou agressivo, o que eu vou fazer? Mas é dessa forma que eu ganhei milhares de almas para Jesus. Se eu mando uma meia dúzia para o inferno, já mandei centenas para o céu. Com minhas maneiras grossa, bruta, às vezes até ignorante de fazer. Mas é dessa maneira bruta mesmo que Deus me usou para mandar centenas e centenas para o céu. O que eu posso fazer? Né? Vamos 130. E um homem que uma vez andou em Deus, e o véu caiu atrás dele, deixando de fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus comendo maná. Por isso não se assusta, não tem fel de amargura. Por quê? Ele é como a pomba. A pomba não tem fel de amargura. Eu fico pensando, mas por que tem hora que eu me amarguro? Que eu tenho que ficar amargurado. Mas você sabe que é como aquela história do reverendo tipo, graças a Deus passou o mau tempo. Daí a pouco a gente está conversando sozinho e sente um amor por aquelas pessoas tão profundo que se pudesse ia lá e abraçava aquele homem, beijava ele e fazia tudo por ele. Isso não acontece com você? Não é verdade? Você não tem como, porque é essa fase, a adrenalina derrama, e a gente pode até sofrer um infarto cardíaco, um derrame cerebral naquela hora, né? É meio perigoso até. Mas depois que passa, um pouquinho, diz o profeta que o Espírito Santo assenta numa árvore ali, e fica esperando passar. A hora que passa, ele volta e você sente aquele amor tão grande. Mas por quê? Quantas vezes nós vamos fazer isso por dia, meu Deus? Não importa, 12 horas, 9 horas, ou qualquer coisa que está vivendo na presença do Rei, amém? A hora passa, a gente não percebe. Sabemos que todo dia é bom para Ele. Veja onde Ele está. Hoje o meu astral está ó. Hoje o meu astral está ó. Ele não vê nada do mundo. Aquelas portas são feitas à prova de som, com peles de ovelha. Ele está falando da casa do maná, da casa da palavra viva, né? Que é seu coração. Eu tenho que completar essa mensagem aqui bem rápido. Peles de cabras, e se tornaram à prova de som, através do batismo do Espírito Santo, que esconde o homem em Cristo. E ali ele se torna uma nova criatura, ele caminha diariamente diante dele desta maneira. Que quadro bonito do crente na presença de Deus. Todas as coisas são dele, então. Tudo foi dado a Cristo. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, Ele derramou em você. Em você. Você diz, mas em mim? É em você. Você fica querendo que seja só nos outros, mas Ele derramou foi em você. Quando você exige dos outros, é porque você está pensando que Ele tem que derramar só nos outros. Naquele dia sabereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós. Oh, o privilégio que o crente tem. Se ele pudesse tão somente aceitar isso. Eu vou parar com essa parte aqui, porque eu tenho que terminar. Isso que me veio essa madrugada, um pouquinho só dessa aqui para vocês, né? Aqui, na mensagem Esteja Certo, Deus,
parágrafo 46 e 47. Espere, se você tem preenchido seus requisitos, estrará sua fé à sombra. Se você tem feito, a sombra que descansa, a sombra do Onipotente descansará, não é? Os requisitos de Deus têm sido preenchidos. Se você tem considerado plenamente isso e você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então sua fé descansará no que Ele é. Esteja certa de Deus, esteja certo de Deus. A sua agitação mostra que você não está certa de Deus. Que você não está certo de Deus. Você sabe, Ele ama provar-nos. Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você reagirá naquele momento, mediante aquele desafio. Quando você diz, ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és o curador, eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo, e o que dá o que estou pedindo, Tu és o Deus que concede estas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados, e promete a Deus o que fará, se Ele lhe permitir melhorar, então nada sucede. Se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém a fé, a verdadeira fé, fica quieta, sabendo que Ele é Deus. Esteja certo de Deus. Aqui no 61 e 62 diz, ó Deus, quando o humano obedece o que Deus diz, está certo de que Ele é Deus, ele tem que responder. A fé trará a Deus à cena cada vez. Depois que você tem feito o que sabe que é correto, depois que você tem preenchido todos os seus requisitos, depois que você tem confessado e tem restituído, e tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça, deixa ele calado. Não comece a agir por sua própria conta, não. Ele segue sendo Deus, provando sua fé. Você tem feito sua parte, agora Ele está esperando ver sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que você fará na hora da seca. Está falando daquela viúva que estava morrendo e apanhando 2 cavacos para fazer uma fogueirinha, um fogo, e comer seu último bocado com seu filho e morrer. Agora aqui, na fé perfeita, parágrafo 46, para terminar. Ele tinha fé no que era Jesus. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Isto se encontra em 1 João 3, 21. Aqui. 1 João 3, 21. Vejamos o 20 também. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Você sabe que chegou o tempo de Josué não se constranger diante do choro, nem mesmo das criancinhas de Acã. Nem mesmo diante do choro das criancinhas. Todos tinham que morrer, apedrejados. Fizeram um monte de pedras sobre eles, porque aquilo significava salvar um povo. Aquilo envolvia um povo em questão. E o seu coração não podia lhe condenar naquela hora. Quando o coração de Saul
amoleceu. Veja só, o coração de Saul endurecia contra o ungido de Deus, contra Davi, e amoleceu, ficou frouxo com os ímpios, caridoso com os ímpios, amável, dócil, e poupou os amalequitas, poupou o rei deles. Que coração enganoso foi dele naquela hora. Quando Samuel chegou, ele disse: ó, teu reino está rasgado. Irmãos, e às vezes nós estamos açoitando ovelhas e adulando serpentes, beijando serpentes. Sabe por quê? É porque são nossos filhos. É porque é o nosso sangue, é porque são amigos de nosso interesse particular, é porque é da nossa política. Então, às vezes, açoitamos ovelhas, fatigamos pequenos e pequenas irmãs, companheiros nossos de jornada, para depois nos pormos a favor de serpentes grossas, velhas. Não foi assim que os fariseus fizeram? Por quê? O coração deles não podia ter a bússola correta. Agora, o seu coração, o coração do crente, que tem o Espírito Santo da mensagem, você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Veja aqui, ó. De novo. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Pode firmar. Firma o taco, como dizem. Firma o taco. Se o seu coração não condena, você examina, você tem o Espírito Santo, tem o temor de Deus. O seu coração não te condena, naquele passo, o profeta diz: faça. Primeiro você tem que saber que tipo de coração você tem. O que você tem no seu coração. Então, faça aquilo. De todos os modos, faça. Agora, para terminar de fato, eu quero ver só Romanos 14, os Romanos capítulo 14, verso 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, ora, até comer, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Não está fazendo aquilo por fé, então é pecado. Você está em pecado. Se eu estou fazendo alguma coisa na qual eu não creio, eu estou em pecado. Para que eu tentar me iludir? Iludir o meu coração? Aí então você volta para Marcos 11. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus.